A paz, irmãozinho, seja muito bem-vindo aí a mais um culto abençoado do Marcilas. Amém? Hoje estou aqui no canal do Menino Jovem Otaku para a gente ver Doma, o pior Oni de todos, que é aqueles demônios, né, irmão? Vamos ver por que ele é o pior dos piores, né? Porque demônio já é ruim. Então, vamos conferir esse negócio aqui em um, dois, três e Glória Pires. Apesar de teoricamente não existirem luas superiores legais, o Doma está aqui para provar o contrário. Ou será que não? Neste vídeo eu vou te mostrar a história e os poderes do Doma, o pior Oni de todos. Então fica até o final do vídeo para você conhecer toda a sua história e os seus poderes. O Doma foi um Oni que apareceu nas lembranças do Gyutaro. Ele fez algo que na teoria não era para acontecer. Ele transformou uma pessoa em Oni. Na época do flashback, ele era o Lua Superior 6, mas no momento atual, ele está muito mais poderoso. E galera, eu peço para você ativar a sua respiração do like e deixar o like no vídeo, porque isso é um incentivo muito grande para mim continuar trazendo mais vídeos para você. Também use a sua respiração da inscrição com o sininho ativado, porque com essa respiração você ganha o poder de nunca perder nenhum vídeo novo do canal. Mas então, vamos para a história. O Doma nasceu em uma família que frequentava um culto, o culto da fé do paraíso, e assim que ele nasceu, por causa dos seus belos olhos cor de arco-íris e dos seus cabelos brancos e puros, ele foi visto como um ser sobrenatural desde o nascimento, e foi preparado para se tornar o líder do culto. Quando ele ainda era criança, sua mãe teve um colapso mental e acabou atacando seu pai com uma faca até ele perder a vida, por ele ter vários casos com muitas outras discípulas do culto. E imediatamente depois disso, ela tirou a própria vida se envenenando. No entanto, mesmo acontecendo todas essas atrocidades bem na sua frente, o Doma não sentiu nada. A única coisa que realmente o incomodou foi a bagunça e o cheiro de sangue do local. Então ele limpou o mais rápido possível para o cheiro não ficar permanentemente nos móveis. Assim então, o Doma continuou crescendo e começou a perceber que não importava o que acontecia, ele não sentia nada, nem tristeza e nem felicidade. Então, para resolver isso, o Doma começou a fingir que se importava e passou a tentar ser um cara legal. Então, aos 20 anos de idade, o Doma conheceu o Muzan Kibutsuji. E vendo algum potencial nele, o Muzan o transformou em um Oni. Como o Doma não possuía nenhum sentimento, ele não teve problemas em devorar pessoas. Então por isso ele devorava muitas pessoas, principalmente os discípulos do seu culto. Se alimentando de muitas pessoas de todos os tipos, o Doma começou a perceber que garotas jovens eram bem mais saborosas e davam uma maior quantidade de nutrientes que ele precisava para se tornar mais forte. Assim então o Doma começou a apenas se alimentar de garotas jovens, por isso ele ia bastante em casas de entretenimento, já que lá possuíam uma variedade maior de garotas. Com isso, o Doma foi se fortalecendo e acabou sendo reconhecido pelo Muzan. Assim então, ele se tornou o Lua Superior 6. Durante esse tempo, enquanto ele estava vagando pelo distrito do entretenimento e se alimentando da carne das jovens garotas... Distrito do entretenimento, é mistério, mano. Ele acabou se encontrando com Adachi e o Gyutaro, que estavam à beira da morte. O Gyutaro tinha levado um corte nas costas e estava sangrando lentamente, perdendo a vida, enquanto a sua irmã, Adachi, foi queimada a ponto de ficar irreconhecível. Então, fingindo ser um cara legal, o Doma se ofereceu para transformar eles em Onis para salvá-los, dando seu sangue para iniciar as suas transformações. Depois disso, o Doma continuou se alimentando de forma descontrolada e ficou muito mais poderoso. E com essa sua nova força, ele conseguiu subir para o posto de Lua Superior 2, superando até mesmo a casa, que já estava no posto de Lua Superior 3, apesar do Doma ter se tornado um Oni depois dele. O Doma então continuou liderando seu culto e fingindo ser uma boa pessoa para atrair o máximo de vítimas que ele conseguir.
Nesse tempo, uma mulher chamada Kotoha Hashibira fugiu com seu filho, o Inosuke Hashibira, de uma casa com um pai abusivo e encontrou refúgio no culto da fé do paraíso. Porém, o seu marido e a sua sogra a seguiram e também entraram no culto para encontrá-la, mas por eles serem muito barulhentos e começarem a causar problemas no culto, o Doma os atacou e depois abandonou seus corpos nas montanhas. Então, depois disso, a Kotoha passou a viver em paz no culto. Embora o Doma considerasse a Kotoha uma mulher estúpida, a sua beleza e o seu talento para cantar convenceram o Doma a não devorá-la e simplesmente deixá-la viver a sua vida. Mas isso acabou quando ela descobriu que o Doma estava devorando outros seguidores, e então ela fugiu do templo com Inosuke em seus braços. E antes do Doma a encontrar, ela jogou o seu filho de um penhasco em um rio, na esperança de que ele sobrevivesse. E então o Doma logo a alcançou e começou a devorá-la, zombando do Inosuke pelo seu destino. Como o Doma agora era um Lua superior, ele teve que enfrentar muitos Hashiras. E um deles foi a Kanai Kocho, que lutou contra ele, mas foi ferida mortalmente. Por ela ser uma jovem garota, o Doma planejava devorá-la, mas como o sol estava nascendo, ele não conseguiu, e teve que fugir dali. Então alguns anos se passaram, e aqueles irmãos que o Doma tinha encontrado se tornaram o Lua Superior 6. E acabaram sendo derrotados pelo esquadrão de caçadores, algo que já não acontecia há 113 anos. E por isso Muzan reuniu todos os Luas superiores até o Castelo do Infinito Dimensional, para ver se algum deles tinha alguma informação útil. Então Muzan encontra uma informação útil na mente do Gyoko, o Lua Superior 5, e manda ele junto com Hantengo, o Lua Superior 4, em uma missão. O Doma até tenta saber qual informação era essa, e tenta pedir para o Muzan para mandá-lo também na missão. Mas o Akaza, que não gosta muito do Doma por ele ter pegado um posto acima do seu, explode a cabeça dele com um soco, dizendo que o Muzan não mandou ele para lugar nenhum. O Doma até tenta conversar com o Akaza, mas ele vai embora e o deixa falando sozinho. Após isso, todos foram teletransportados de volta para os seus lugares, e o Doma voltou para o culto da fé do paraíso. Algum tempo depois, todos os caçadores conseguiram entrar no Castelo do Infinito para enfrentarem o Muzan e os Luas superiores, e a Shinobu, andando por um corredor, sente um cheiro de sangue e entra na sala se deparando com o Doma cercado de corpos humanos. Assim que ela entra, uma das mulheres que estava sendo devorada pelo Doma começa a implorar por ajuda. Então, irritado, o Doma tenta matá-la, mas a Shinobu pula e a salva. Então a mulher explode e morre nos braços da Shinobu. Com isso, a Shinobu, irritada, percebe que esse era o Oni que tinha matado a sua irmã, a Kanai. E com raiva ela pergunta se ele se lembra daquele Haori que antes pertencia à sua irmã. Com isso, o Doma se lembra da Kanai pelo Haori, e a única coisa que ele diz é que ficou decepcionado por não conseguir comer a Kanai, já que o sol estava nascendo, e isso irrita ainda mais a Shinobu. Então, no exato momento em que ele diz isso, a Shinobu ataca e enfia sua espada direto no olho do Doma, o que deixa ele impressionado, já que ele não conseguiu bloquear a tempo. Então o Doma ativa sua arte de sangue e usa o seu ataque Lotus congelada, onde ele faz um corte com seu leque criando uma barra de gelo afiada, o que fez a Shinobu pular para trás. A arte de sangue do Doma é a criocinese. Basicamente, ele pode fazer a sua carne e o seu sangue se transformarem em gelo, assim podendo usar várias técnicas à base de gelo. Com o ataque da Shinobu, o Doma percebe que ela não tinha força o suficiente para cortar o pescoço de um Oni, e então ele zomba dela, até que ele começa a passar mal e a cuspir sangue por causa do veneno da Shinobu.
Mas depois de alguns instantes, o Doma revela que já sabia que ela usaria veneno, por causa da luta contra os Onis da montanha Natagomo, e por isso ele já aprendeu a decompor o veneno do seu corpo. Agora a Shinobu está ainda mais encurralada, já que ela não tem força para cortar o pescoço de um Oni, e ainda o Doma rapidamente conseguiu ajustar o seu corpo contra seu veneno, e estava totalmente resistente a ele. Além disso, o Doma tinha ativado a sua arte de sangue nuvens congelantes, onde ele cria uma nuvem de gelo fria que, quando respirada, congelava os órgãos internos. Por causa disso, o ar estava ficando cada vez mais frio, ficando difícil para Shinobu respirar. Então ela decide que a sua única opção é injetar uma grande quantidade de veneno direto no seu pescoço. Assim o veneno mataria antes que ele pudesse se adaptar. Então, decidida, a Shinobu ataca tentando acertar o seu pescoço, mas assim que ela ataca, o Doma também ataca no mesmo momento, e faz vários cortes fatais nela, cortes que com o tempo tirariam a sua vida. Então, finalmente perto da sua morte e quase perdendo qualquer esperança de vitória, a Shinobu tenta juntar forças se lembrando das palavras da sua irmã, e então ela se levanta. Com isso, a Shinobu prepara sua técnica mais poderosa, apesar dos seus ferimentos graves e da imensa dor que ela estava sentindo. Então, com um ataque poderoso, ela atinge o Doma direto no pescoço, jogando e prendendo ele no teto. Agora exausta e ferida, a Shinobu se sente aliviada por descontar toda sua raiva dos Onis no Doma, mas o que ela não esperava é que mesmo assim o Doma ainda se recuperaria quase instantaneamente do ataque, e também do veneno. Assim então, sem forças para reagir, ela é segurada pelo Doma que começa a absorver inteira. Enquanto a Shinobu está morrendo, o Doma começa a zombar dos seus esforços, chamando toda sua tentativa de um desperdício de esforço, e pede para ela dar as suas últimas palavras. Então a Shinobu manda ele apodrecer no inferno. Nesse momento a Kanao entra pela porta e vê a Shinobu sendo absorvida, mas antes de perder toda a sua vida, a Shinobu ainda consegue fazer um sinal de mão para a Kanao. Nesse momento o Doma percebe que a Shinobu deu algum sinal para a Kanao e fica pensando o que poderia ser. Enquanto ele está pensando, ele recebe a notícia que o Akaza morreu, e então começa a chorar dizendo que ele era o seu amigo, mas a Kanao apenas diz para ele parar de mentir. Ela diz que tudo que sai da sua boca são palavras vazias, e que na verdade ele não está nem um pouco triste, porque ele não sente nada. Ele nunca sentiu nada, e por isso só disfarçava com mentiras. Ela ainda diz que uma pessoa assim nem sequer devia ter nascido. Então nesse momento o rosto do Doma fica sério pela primeira vez. E de repente ele aparece atrás da Kanao tentando usar um dos seus leques para cortar sua cabeça, mas ela rapidamente se esquiva e faz um corte no seu estômago, fazendo com que alguns dos seus órgãos caiam para fora do seu corpo. Mas mesmo assim o Doma parece não sentir nenhum dano, simplesmente atacando de volta e fazendo a Kanao recuar. Enquanto ele regenera o seu corpo, ele pensa consigo mesmo que a Kanao poderia realmente ser mais forte que a Shinobu, uma Hashira. Então a Kanao faz um ataque no Doma, e para não ser atingido, o Doma ativa sua arte de sangue nuvens congelantes, criando mais pó de gelo. Com isso, a Kanao se esquiva se afastando dele e cai dentro da água. E para aproveitar a situação, o Doma usa sua técnica Princesas da Neve Ardente, criando duas estátuas de gelo que sopraram pó de gelo para congelar a água, fazendo a Kanao pular depressa dali. Assim que a Kanao sai da água, o Doma faz mais um ataque, chamado Cincelos de Inverno, onde ele cria vários espinhos de gelo que caem em cima do seu oponente, e a Kanao com dificuldade se desvia de novo. Nesse momento, desviando de todos os ataques, a Kanao acabou ficando muito longe dele.
Assim então o Doma ri dela e diz que ela não pode continuar se afastando se quiser cortar a sua cabeça. E em um instante ele some da sua frente. Enquanto a Kanao estava procurando, ele aparece perto dela e pega sua espada, mostrando que ele possui uma velocidade incrível. Ele então finca a espada no chão e fala que é melhor ela ir pegar a espada de volta, se ela quiser sobreviver. Assim então o Doma faz o ataque Pétalas de Lótus Caída, onde ele cria uma nevasca de pétalas de gelo cortantes, e no instante em que ia acertá-la, o Inosuke cai do teto e protege ela do ataque. Com isso ele percebe os ferimentos da Kanao e pergunta o que aconteceu, dizendo que a Shinobu ficaria brava se descobrisse que ela estava ferida. Mas nesse momento o Doma explica que a Shinobu não está mais viva, porque ele a absorveu. Então enfurecido, o Inosuke corre pra cima do Doma atacando ele. Assim então o Doma tenta cortar a cabeça do Inosuke, mas nesse momento ele desvia do ataque e pega a espada da Kanao. Ele então devolve a espada para ela e diz para ela nunca soltá-la. Então depois de fazer isso, o Inosuke desloca todas as articulações do seu braço e se prepara para atacar. Então nesse momento o Doma fica meio confuso, já que ele estava muito longe para ser atingido por um ataque do Inosuke. Porém, mesmo assim, o ataque do Inosuke passou raspando no seu rosto, cortando seus 2 olhos. Vendo isso, o Doma sorri e fala que nunca tinha visto um garoto tão confuso e estranho quanto ele. Então, com uma velocidade incrível, o Doma avança e pega a máscara de javali da cabeça do Inosuke. O Doma então olha para o seu rosto e diz que se lembra do rosto do Inosuke. Ele conta para o Inosuke como conheceu a sua mãe. Ela tinha entrado para o seu culto para fugir do seu marido que a agredia, mas assim que ela descobriu que o Doma estava comendo as pessoas do culto, ela pegou seu filho, o Inosuke, e fugiu. Mas ela acabou sendo encurralada na beira de um penhasco, e para salvar seu filho, a sua mãe solta ele lá de cima para um riacho abaixo. Foi assim que o Inosuke foi criado por uma família de javalis, e depois disso, ela acabou sendo devorada pelo Doma. Assim então, depois de ouvir a história do Doma, o Inosuke se lembra de algumas memórias de quando ainda era um bebê, e irritado ele fala que vai acabar com ele, por ter tirado a vida da sua mãe e da Shinobu. Mas o Doma diz que não tem tempo de ficar brincando com eles, e usa sua técnica Criança Divina de Cristal, onde ele cria alguns clones seus de gelo que conseguem usar a maioria das suas técnicas de gelo. Então ele deixa os seus clones lutando enquanto ele vai embora. Assim que ele toca a maçaneta, o seu rosto começa a derreter e ele cai no chão. Um dos seus braços se quebra e os seus clones de gelo começam a rachar e a se desintegrar, enquanto o Doma se pergunta o que está acontecendo. Nessa hora, nem o Inosuke estava entendendo nada, e a Kanao diz para ele que já tinha sido informada antes da batalha do plano da Shinobu para acabar com o Doma. Aquele sinal de mão que a Shinobu fez significava que ela estava se sacrificando para ser comida, porque o seu corpo tinha uma concentração muito grande de veneno de glicínia, e esse era o único jeito de vencer. Então ela fala para o Inosuke mirar no seu pescoço, para acabar com ele de uma vez. E desesperado com isso, o Doma ativa sua técnica mais poderosa, a Bodhisattva de Nenufar, uma técnica que cria uma estátua budista gigante de gelo. Essa técnica tem uma força esmagadora, além de soprar a nuvem de gelo que congela os órgãos internos e dificulta a respiração. A estátua então bate com a mão no chão, criando um pequeno terremoto, que joga o Inosuke e a Kanao para o ar. E a estátua agarra o Inosuke. A Kanao então percebe que essa técnica do Doma não tem precisão nenhuma, e foi usada mesmo como último esforço. Então ela ativa sua técnica ocular mais poderosa, e faz um ataque direto para o pescoço do Doma. Mas na hora em que ela rela sua espada no pescoço do Doma, a estátua joga um pó de gelo que congela os seus braços, e faz ela não conseguir terminar de cortar o pescoço do Doma.
Vendo isso, Inosuke, que estava preso na mão da estátua, arremessa suas 2 espadas que batem na espada da Kanao e dá a força necessária para terminar de cortar o pescoço do Doma. Então assim, eles conseguem cortar a sua cabeça e o Doma começa a se desintegrar. Quando a sua cabeça cai no chão, o Doma pensa em quão patético ele deve ser por ter perdido para alguém como a Shinobu, alguém que nem sequer teve força para matar um Oni cortando a sua cabeça. Ele pensa consigo mesmo que não deveria desistir, e que deveria tentar regenerar a sua cabeça como Muzan e o Akaza fizeram, mas logo percebe que isso seria inútil e que ele não iria mesmo sobreviver. Em seus momentos finais, o Doma diz que não tem medo da morte e nem estava irritado por ter perdido. Ele então relembra o seu passado como humano e a sua incapacidade de sentir qualquer emoção. Agora, na vida após a morte, o Doma abre os olhos e vê a Shinobu que está segurando a sua cabeça decepada em uma mão. O Doma então elogia ela por suas habilidades de envenenamento, dizendo que não percebeu o veneno fluindo no seu corpo. E a Shinobu diz que está frustrada por não poder continuar lutando contra o Muzan, mas que mesmo assim está satisfeita com o resultado. Com isso, o Doma olha para ela e diz que sente que o seu coração está batendo, e diz que está sentindo algo que nunca sentiu antes. Ele diz que está apaixonado pela Shinobu. Ele então fala que se o amor realmente existe, o céu e o inferno também devem existir, e pergunta para a Shinobu se ela quer ir para o inferno junto com ele. Mas a Shinobu não aceita e manda ele ir pela sombra. Bom galera, essa é a história e os poderes do Doma. Eu espero muito que você... No final ele ainda chamou ela pra ir pro inferno ainda. Esse menino, ele não tem pudor nenhum, né? Ele é maluquinho das ideias. Como é que pode, irmão? Como é que pode? Menino esquisito. Menino todo estranho. É mistério. Da Bracharanaia.